Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à disciplina Princípios e Concepções da Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos, né? É a nossa capacitação para o PROEJA. E dando continuidade aos conteúdos, hoje nós vamos ver um pouco sobre as tendências pedagógicas, que alguns chamam de teorias pedagógicas, pensamentos pedagógicos, e que esses pensamentos pedagógicos, tendências pedagógicas, elas nos orientam na nossa prática enquanto gestores e enquanto educadores, professores. As tendências pedagógicas, elas são tendências teóricas que pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos momentos e circunstâncias da história humana. Então, elas estão muito ligadas, cada tendência dessa que a gente vai ver aqui um pouquinho, ao contexto histórico, econômico, social, né, em que viveu o Brasil durante todo esse período, né? Então, não tem como a escola estar desvinculada da sociedade, do contexto histórico e do contexto social. Então, cada época, ela influencia, cada período influencia na escola de forma direta. E isso nós vamos perceber aqui, né? Então, essas tendências, essas teorias, permitem a cada professor situar-se teoricamente sobre suas opções, né, articulando-se e autodefinindo-se. Então, com essa nossa conversa, vocês vão perceber que cada um segue mais uma tendência do que outra, né? E isso é positivo, porque você não tem como ser só tradicional, você não tem como ser só, por exemplo, construtivista, né? Então, seguir uma tendência crítico-social dos conteúdos, você acaba pegando um pouco de tudo. Então, toda essa nossa discussão, ela vai servir para que a gente possa oferecer uma educação de melhor qualidade e trabalhar melhor nossa prática junto a esses alunos do PROEJA. Então, aqui nós vamos ver as tendências liberais e as tendências progressistas, né? As tendências liberais, então, elas surgiram, né, aqui no Brasil no fim do século XIX. Então, de acordo com Pimenta, Selma Garrida Pimenta, as tendências liberais surgiram no final do século XIX, né? O pensamento liberal, pedagógico liberal, determina que a instituição escolar deve ter como intuito a preparação de indivíduos para sua alocação na sociedade, exercendo papéis definidos. Então, nós percebemos que o liberal que é falado aqui não é no sentido democrático, né? Não é no sentido de que o ser humano ele tem total autonomia, mas é uma liberdade mais voltada para a questão econômica, né? Na questão econômica da sociedade, né? E isso requeria do indivíduo uma formação para se adaptar a essa realidade socioeconômica da época. Então, apresenta também um caráter sistematicamente impositivo, né, e dominante ao estudante. Então, não havia essa liberdade de participação, de criticidade. A preocupação era em oferecer o maior número, a maior quantidade de conteúdos para estes alunos, né? E o aluno bom era aquele que mais absorvia esses conteúdos. Então, nós temos aí como tendências liberais a tendência tradicional, a tendência renovada progressivista, tendência renovada não diretiva, no caso a escola nova, e a tendência tecnicista. Todas essas tendências, as liberais e as progressistas, elas são trabalhadas no livro de Libânio, né, de Lucchesi, né, de Selma Garrido Pimenta, para quem quiser depois se aprofundar. A tendência tradicional, nós já ouvimos falar muito, porque a escola ela segue muito a tendência tradicional ainda, né? Então, a nossa dificuldade é superar essa forma tradicional de ensinar. Então, na tendência tradicional, o compromisso da escola é com a cultura,
seja, os conteúdos acumulados pela sociedade, os conteúdos científicos acumulados. Então, os problemas sociais, eles pertencem à sociedade. Então, a questão de financeira que influencia no aprendizado de sala de aula, na tendência tradicional isso não importa. O aluno, ele tem que aprender, ele tem que absorver esses conteúdos e outras questões sociais, outras questões afetivas lá fora, não é na escola, nesta tendência. Então, há uma preocupação com a exposição verbal da matéria, né, e ou demonstração. As análises, elas são feitas pelo professor. Então, o professor, ele é o detentor do conhecimento. É ele que sabe, é ele que tem o conhecimento. O aluno é alguém que apenas recebe, então não tem direito de discutir, nem de participar, nem de complementar. Então, ele como o Paulo Freire sempre coloca, ele é o depósito de conhecimento, né? E tem que ficar ali recebendo de forma que ele não possa, que ele não participe, né? Que ele não critique, que ele não coloque as suas experiências individuais. O professor é visto como uma autoridade principal, é o centro, é quem detém, já falei, o conhecimento, e é ele que tem o direito de se pronunciar. Os conteúdos, eles são oriundos de verdades inquestionáveis, né? E os alunos são alunos passivos, né? Consequentemente, a avaliação, ela vai ser uma avaliação bancária, né? Uma avaliação metódica, em que o aluno tem que provar que adquiriu o maior número de conhecimento de conteúdos científicos, e este é que é o bom aluno, que ele está preparado para desenvolver o seu papel ali na sociedade. Temos também a tendência renovada progressivista, né, que teve seus pressupostos ideológicos em Dewey, Piaget, dentre outros, que ela vem um pouco, mesmo sendo tradicional, mudar um pouco dessa realidade da tendência tradicional, né? Porque aí a finalidade da escola seria adequar as necessidades individuais ao meio social, e para isso ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida. Mas aí você pode dizer, então ela deixa de ser tradicional porque ela passa a retratar a vida. Mas a vida, naquele sentido econômico, estruturalista, né, que a sociedade tinha na época, né? Então, ela não deixa de ser tradicional também. Então, os alunos, eles aprendem baseado em situações, problemas, e ao mesmo tempo estimulado a conhecer os problemas da sua realidade, né, a solucioná-los através de atitudes concretas. E é muito colocado para o aluno essa questão de aprender fazendo, né? Então, ele teria que... o aprendizado acontecia porque ele iria buscar os problemas, né, as situações, o professor colocaria as situações, problemas que estavam naquele contexto, que se vivenciava naquele contexto, para que ele pudesse aprender, ou seja, aprendia fazendo. Nós temos também a renovada não diretiva, escola nova, né? Então, um dos seus maiores precursores foi Roger, né? Que a escola nova, ela visava, né, a formação de atitudes. Então, aí o lado psicológico era superior ao lado pedagógico, né? Os conteúdos nesta tendência eram deixados de lado. O que importava realmente era a formação de atitudes, né? Então, trabalhava-se mais o psicológico do aluno. O ato de aprender é, então, visto como um ato de reconstrução do conhecimento já existente. Então, a pedagogia centrada no aluno, não nos conteúdos, não no professor como detentor do conhecimento, mas sim no aluno, em como esse aluno ia formar suas atitudes para conviver bem em grupo, conviver bem naquela sociedade que existia ali. Então, a retenção do conhecimento exposto se dá pela importância do conteúdo para o educando, conteúdo secundário. Então, toda essa cultura, todo esse conteúdo acumulado culturalmente, ele não era tão importante na tendência renovada, não diretiva, na escola nova,
né? Era colocado como secundário. O importante mesmo é a retenção, a formação de atitude para o aluno. Então, o aluno, consequentemente, é que iria eleger aquilo que era mais importante para ele conviver na sociedade. Então, a avaliação ela é menos impositiva, podendo ser em grupo ou então autoavaliativa. Você vê aí que era dado essa possibilidade ao aluno, né, dele se autoavaliar ou se ele se avaliar em grupo mesmo, né, se autoavaliar ou essa avaliação acontecia nos grupos. A tendência tecnicista, eu considero, para a gente discutir aqui, uma das mais importantes, porque quando nós falamos em tecnicismo, nós já lembramos também da educação profissional, mas aí vem a discussão. Professora, não seria essa mesma tendência que nós trabalhamos hoje na educação profissional? Bom, não é, na minha concepção, a educação profissional hoje não tem esse objetivo. Né? E aí a gente vai vendo aqui as características do tecnicismo, da tendência tecnicista, e a gente vai perceber isso. Então, a tendência tecnicista é estimulada pelo comportamento metódico da ditadura militar. Então, na década de 60, 70, 80, havia um interesse muito grande em desenvolvimento econômico. Então, o governo, na época, ele voltou todo o ensino médio, né? Quem estuda na época sabe, para a educação tecnicista. Mas o tecnicismo no sentido de formar mão de obra, porque no mercado faltava muitos profissionais. Então, o interesse dele era formar trabalhadores e não cidadãos, trabalhadores críticos. Então, o que se elegia na época? Né? Qual era o interesse maior? O interesse imediato é o de produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Né? É matéria de ensino apenas o que é redutível ao conhecimento observável e mensurável. Então, os alunos, eles iriam aprender uma técnica, uma profissão baseada nos manuais que já vinham lá de cima, né? Eram impostos. Então, nesses manuais, nesses conteúdos, não havia participação do aluno, não havia participação do professor. Né? Já vinham prontos, o professor, no caso, ele apenas era um detentor do conhecimento daquelas apostilas, daqueles livros que já vinham, aqueles manuais, é um especialista em manuais, o professor. Né? E aí, consequentemente, o aluno era um depositário desse conhecimento. Ele tinha que aprender todas aquelas etapas. Se ele aprendesse todas aquelas etapas que estavam postas nos manuais, ele seria um bom profissional, né, no caso. Então, você percebe aí que não havia uma preocupação com a formação do cidadão em outras dimensões, né? Uma formação mais crítica, que desenvolvesse a autonomia, uma formação em que o aluno se percebesse naquela realidade como alguém que poderia mudá-la ou melhorá-la, né? Então, o professor ali também era apenas um elo de ligação entre a verdade científica, a verdade que tinha lá nos manuais e o aluno. Então, qual é a diferença que a gente pode eleger aqui? É que a educação profissional hoje, ela tem um viés mais humanitário, no sentido de tornar-se mais humano, porque seus direitos são respeitados, porque você tem um ensino de qualidade e porque você, com esse conhecimento que você está adquirindo, você pode ser mais autônomo, né? Você pode melhorar a sua qualificação, você pode compreender o contexto em que você vive, né? E assim você pode discutir essa realidade que você vive. Consequentemente, gera aí uma melhor qualidade de vida, né? Então, tendências liberais e o PROEJA. Eu coloco um questionamento aqui, que nós vamos ver agora as tendências progressistas, né? E nas tendências liberais, será que as tendências liberais se apresentam de modo a compartilhar das necessidades pedagógicas que os estudantes do PROEJA necessitam?
tendo em vista que o programa é, por essência, uma relação de progresso, ao passo que as ideias liberais são determinadas por paradigmas incompatíveis com a necessidade de avaliação e metodologia multicultural e diversa. Então, aí fica o questionamento. Em que ponto as tendências tradicionais, as tendências liberais, elas podem nos ajudar na prática com o PROEJA, né? Já que tem as suas limitações no sentido da diversidade, de respeitar a diversidade, né? Como nós percebemos aí, as tendências liberais, elas buscam uma adequação do indivíduo a uma sociedade, né? E ela não permite que esse indivíduo ele participe de forma crítica, né? E que ele compreenda bem o processo de trabalho. E isso é importante a gente observar quando se trabalha com o PROEJA. As tendências progressistas, né? Então tem aí Snyder nos seus precursores, né? Pressupostos, e as tendências progressistas, elas partem de uma análise crítica da realidade social, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Então, diferente das tendências liberais, elas já partem da realidade, da realidade crítica, do contexto social, econômico. É até difícil de se institucionalizar as tendências progressistas no Brasil, tendo em vista que nós somos um país capitalista. Então, não há muito esse interesse por parte de alguns. E a gente tem observado, tanto que a luta, existe nas tendências progressistas uma luta de classe muito grande, né? Professores e os grupos que lutam por essas classes, né? Educação jovens e adultos, a educação pública, vivem em constante conflito com o interesse dos empresários, né, de alguns do governo. Então, há essas barreiras. A educação era vista como uma força de luta de classes, visando a transformação da ordem social e econômica até então em vigência no mundo, que é o que eu acabei de falar, né? Então, é uma luta constante entre aqueles que querem oferecer uma educação que torne o indivíduo mais emancipado e aqueles que querem que permaneça da mesma forma. Então, nós temos aí nas tendências progressistas a libertadora, a libertária e a histórico-crítica, ou, como alguns também já ouviram falar, a crítica social dos conteúdos, que é a mesma histórico-crítica. Na libertadora, nós temos aí Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele se tornou conhecido mundialmente justamente por essa forma de pensar a educação, né? Segundo ele, a educação ela tinha que acontecer fora do ambiente escolar, porque a escola ela reproduzia, segundo Paulo Freire, os interesses da elite, né? A escola ela tinha o interesse de reproduzir a sociedade que existia. Então, a educação ela tinha que ser oferecida fora da escola, utilizando-se dessa vivência do aluno, né? Tanto que nós temos aí os chamados temas geradores, que são temas gerados do dia a dia desse aluno, né? Do contexto em que esse aluno vive, dos problemas sociais em que ele convive, né? Então, a educação formal, para ele, era nocivo para formar esse cidadão crítico. Então, a tendência libertadora tem um teor sociológico, reflexão sobre a vida e a realidade social na qual o estudante está inserido. A realidade é que mediatiza a relação entre professor e aluno. Então, através do diálogo, é que o aluno iria, junto ao seu educador, ao seu professor, né, falar da sua realidade, contextualizar aquela aula de acordo com a sua vivência, né? E aí é trazido dessa realidade os temas que seriam discutidos. Valoriza também a cultura individual, na qual a prática escolar é baseada na resolução de situações problema, né? O processo de aprendizagem é um processo grupal, acontece em grupo, né? Então,
Daí que a gente ouve falar que a educação libertadora, ela acontecia embaixo de uma árvore, numa praça, num campo, num local de trabalho, né? Então, não havia a necessidade de ser na escola, né? Naquela casa, naquele espaço, mas ela poderia acontecer em qualquer espaço. A escola tem a finalidade de formar consciência crítica, é esse o papel da escola para a tendência libertadora, e com tudo isso tornar ou formar cidadãos emancipados. Então, cidadãos conhecedores da sua realidade, da realidade do seu país, da realidade da sua região, né? Então, ela tinha justamente esse objetivo de tornar-se o cidadão capaz de compreender a realidade em que ele vivia, para deixar assim de ser oprimido, né? Para deixar de ser o oprimido. A libertária, tanto a libertária quanto a libertadora, ela tinha esse sentido autogestor, né? Ou seja, de que os grupos que ali estavam, eles tinham capacidade de delimitar o seu currículo, ou de apontar o currículo, né? Então, de escolher os temas que seriam importantes para eles, melhor dizendo. Então, a libertária, os conteúdos programáticos são colocados à disposição do aluno, mas não são exigidos sistematicamente, né? O componente curricular é visto como objetivo secundário. O norte para a aprendizagem é momento social, a vivência pessoal e em grupo. Então, a libertária, ela acreditava-se muito que dos conselhos, dos grupos, poderia sair ali os componentes curriculares que seriam trabalhados na escola ou na educação, né? Não necessariamente tinha que ser aqueles conteúdos que vinham de cima para baixo, que seriam impostos, mas que o grupo, os conselhos escolares teriam que ter essa autonomia. E assim valorizava bastante a vivência em grupo, a vivência pessoal em grupo. Educandos são assim formados para serem seres sociais, né, viver em sociedade, e que a própria sociedade, os próprios grupos tinham esse direito. Professores são apenas orientadores e mediadores. Então, você percebe aí que não há tanta importância voltada para o professor como na tendência tradicional, mas eles fariam mediação desse diálogo, em grupo, né? dessa conversa em grupo, né? E nós temos das tendências progressistas, a última, né, que é a histórico-crítica, que Lucchesi também trata muito da histórico-crítica, o crítico social dos conteúdos, né, que atualmente é uma das mais trabalhadas e é uma das mais defendidas, porque ela não dispensa os conteúdos culturais, mas também coloca como bastante importante a participação crítica do aluno, assim como a importância do professor na condução da aprendizagem, né? Então, o professor, na tendência histórico-crítica, ele tem uma importância muito grande, porque é o detetor do conhecimento, né? Ele deve ser aquela pessoa que tem um conhecimento mais sistematizado, né, nessa tendência. Então, conteúdos culturais universais, que são concatenados pela humanidade frente à realidade social na qual a sociedade se encontra. Então, todo esse conteúdo que foi acumulado, né, pela sociedade, ele deve sim ser colocado à disposição do aluno, de acordo com essa tendência, né? E a educação e a escola, ela tem esse papel, né, de oferecer esses conteúdos com qualidade. O trabalho docente relaciona a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, momento em que se dará a ruptura em relação à experiência pouco elaborada. Então, o professor detentor desse conhecimento mais elaborado, né, ele, junto ao seu aluno, que teria um conhecimento mais fragmentado, iria demonstrar, esse professor ele iria romper com esse conhecimento fragmentado do aluno, né? Então, esse aluno estaria preparado
para viver em sociedade, ele estaria preparado para o trabalho, né? Então, ele teria consciência da realidade que o cerca. Então, por isso que se fala em ruptura. Ruptura por quê? Porque esse conhecimento fragmentado do aluno ia ser superado com o processo de aprendizagem, né? Na tendência histórico-crítica. Então, o professor ele seria aquele que traria mais conhecimento elaborado, junto com o conhecimento que o aluno já traz, a criticidade que o aluno já traz. Né? E aí construiria um conhecimento que o prepararia para a vida aí fora, né? Para o trabalho. Né? E a escola tem um papel transformador, no caso, na tendência histórico-crítica. Né? Então, o papel de transformar a realidade, transformar a sociedade. O aluno é visto como um participador de discussão. Então, é um aluno que participa, é um aluno que contribui. O professor, um elo entre o saber sistematizado e o educando. Né? Então, o professor ele também é importante nesse processo de aprendizagem. Né? E ele é necessário e se torna aí um elo importante entre o conhecimento fragmentado do aluno e, posteriormente, esse conhecimento mais elaborado. E aí nós colocamos aqui a pedagogia histórico-crítica e a prática pedagógica adotada pelo PROEJA. Né? Então, se nós formos analisar, nós vamos ter tanto... vamos utilizar na nossa prática, no nosso dia a dia, todas essas tendências, ou algumas dessas tendências. Não tem como a gente utilizar-se só da histórico-crítica, né? Ou só da tradicional. Né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento por isso. Dando continuidade aqui, Saviani ainda ressalta que na pedagogia histórico-crítica o papel primordial da escola é difundir conteúdos vivos, claros, palpáveis e indissociáveis da realidade social. Né? Então, justamente o que a gente busca também para a educação profissional integrada à educação jovens e adultos, na modalidade, né, do PROEJA, ou seja, toda essa realidade, todo esse contexto em que esse aluno ele vive, ele tem que ter significado na sala de aula do PROEJA. A condição para que a escola sirva aos interesses populares é garantir um bom ensino, a todos um bom ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos escolares básicos que tenham ressonância na vida dos alunos. Então, o que nós percebemos aqui? Que para apropriar-se desses conteúdos, os nossos professores, as nossas escolas, elas têm que estar preparadas. Né? Nós temos que estar preparados. Né? E a função da escola é justamente essa, de oferecer condições para que esses alunos eles aprendam e que eles consigam superar esse conhecimento fragmentado que eles têm da realidade. Né? E assim se tornem cidadãos realmente preparados para a vida e para o trabalho. E nós vamos encerrar aqui esta aula. Espero que tenham compreendido um pouco sobre as tendências e que esta aula nos ajude, enquanto gestores, professores, a melhorar a nossa prática em sala de aula. Obrigada e até breve.